tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos, bem acolhidos. Boa tarde para quem está em casa também. Que nesse momento nós possamos nos entregar a Jesus. Que nós possamos trazer para esse momento tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo que nós temos a agradecer, tudo que nós temos a pedir. Porque nesse momento a espiritualidade está aqui em nosso amparo. Eles já trabalharam nesse ambiente para tudo aquilo que nós necessitamos. Então, enquanto nós estamos aqui nesse momento entregues, peçam nesse momento o que vocês gostariam de pedir. Agradeçam e depois se entreguem à palestra, porque a espiritualidade vai trabalhar em vocês o que vocês pediram. Vai trabalhar a saúde do corpo físico, do corpo espiritual, vai trabalhar as nossas angústias, as nossas dores, as nossas aflições. Então, que nesse momento, enquanto estamos entregues a Jesus, rogamos ao Mestre Amigo que envie a cada um de nós o anjo guardião, nosso mentor, amigo, para que esteja ao nosso lado. E rogamos, Jesus, derrama sobre nós o teu amor, a tua luz, a tua bondade. Se houver nos nossos corpos células doentes, que elas sejam curadas, que elas sejam extirpadas do nosso organismo. Se houverem dores no nosso corpo físico, que elas sejam aliviadas. Se houver desarmonia nos nossos lares, nos nossos ambientes de trabalho, que seja limpo aquilo que causa essa desarmonia. Aqueles que moram no nosso coração, sejam encarnados ou desencarnados, que recebam nesse momento o nosso beijo, o nosso abraço, rogando a Jesus que derrame sobre eles luz e amor. Nesse momento, Jesus, criancinhas que somos, estamos aqui nessa casa que é tua, entregues aos teus cuidados. Tu sabes mais do que nós necessitamos. Nesse momento, Jesus, nós estamos aqui para receber. Então, derrama sobre nós aquilo que nós desejamos, mas principalmente aquilo que nós necessitamos, para que nós possamos ser pessoas melhores, seres humanos melhores, pais, mães, irmãos, amigos melhores. Ser conosco, Jesus, hoje e sempre. Cuida de nós nesse momento. Que assim seja. Bom, pessoal, então, como nós combinamos que sempre antes da palestra a gente vai fazer uma leiturinha breve de alguma parte do Evangelho, eu escolhi para ler hoje do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon, é as instruções dos Espíritos acerca da verdadeira propriedade. O homem não possui de seu, senão aquilo que pode levar deste mundo. O que encontra aqui chegando e o que deixa partindo, usufrui durante sua estada. Mas, como é forçado a abandoná-lo, resta-lhe apenas o gozo, e não a posse real. Então, o que ele possui? Nada do que é do uso do corpo, tudo o que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que ele traz e o que ele leva. O que ninguém tem o poder de tirar. O que muito mais lhe servirá no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico em sua partida do que era em sua chegada, porque a sua posição futura depende do que ele tiver adquirido de bom por aqui. Reflexãozinha então, de como é que nós estamos preparando a nossa bagagem espiritual para essa viagem que é certa para todos nós, né? Para a nossa volta para casa. Então, gente, nosso tema de hoje, intervenção espiritual no mundo físico, baseado no capítulo 9 do Livro dos Espíritos,
que é intervenção dos espíritos no mundo corporal. Então a gente tem visto assim tantos fenômenos naturais, né? Enxurrada em São Paulo, terremoto na Síria, terremoto no Líbano, guerra na Ucrânia. E aí às vezes a gente ouve assim as entrevistas que as pessoas dão, né? Eu era para estar lá, mas eu não estava, e a minha casa desabou, né? Teve aquela moça que saiu para ir visitar os amigos e quando viu ficou tarde, ela perdeu o último ônibus e a casa dela caiu naquele desabou, né? Naquela noite. Então, livramentos que a gente ouve, né? Que mais? Livramentos, vamos dizer assim, de tragédias que a gente não precisa ir muito longe para a gente ver isso, assim. Se a gente passar um pente fino na memória da gente, a gente vai lembrar, assim, quantas histórias a gente ouviu, né? E aí eu fui pesquisar antes de fazer a palestra. Aí tem aquela repórter que ia viajar naquele voo da TAM, que ia de São Paulo para Paris, e que o voo caiu ainda em águas brasileiras aqui, né? E ela tinha chamado o táxi para apanhar ela em casa tal horário. E como ela estava cansada, você dormir um soninho, a hora que ele chega, ele me liga, eu estou pronta para ir, né? E ele chegou e chamou e esperou e ela não acordou e ela não foi. Então, livramento, né? O avião caiu e ela se livrou. O rapaz que veio para o congresso aqui no Rio Grande do Sul, que também ia voltar para São Paulo naquele avião da TAM também. Não, mentira, o avião que ia para Paris era da Air France, né? Não vamos botar tudo na TAM também. O avião da TAM era o que ia de Porto Alegre a São Paulo, né? E o rapaz, a esposa tinha encomendado para ele que ela queria chocolate do Rio Grande do Sul, da Serra Gaúcha. E ele foi na loja, no aeroporto mesmo, para comprar aquele chocolate para ela e perdeu o horário de fazer o check-in, não conseguiu entrar na sala de embarque. Ficou em Porto Alegre para ir no próximo voo e o voo chegou em São Paulo e caiu. Uma espécie de livramento, né? Então, assim, quantos jovens saíram para entrar na Boate Kiss e resolveram simplesmente não entrar, ficar do lado de fora. Outros resolveram, ao invés de ir para a boate, resolveram ir em outras festinhas que estavam promovendo em casa, daí, né, festa de aniversário, coisa, ao invés de ir para a boate. Então, e a gente mesmo, às vezes, na vida da gente, diz, talvez até para algum de vocês já tenha acontecido, né? Tivesse ido, talvez tivesse acontecido comigo também, né? E a gente não vai simplesmente porque vem aquele desejo na cabeça da gente de não ir naquele lugar, ou de achar que é melhor não ir, né? Então, esse capítulo 9 é um capítulo que eu digo assim, que eu acho um capítulo interessante, porque ele fala do fenômeno do pressentimento. E Kardec fala no fenômeno do pressentimento, tanto no Livro dos Espíritos, quanto na Gênese, e quanto em alguns exemplares da Revista Espírita também. Mas hoje nós vamos ficar só no Livro dos Espíritos mesmo. Então, o pressentimento e aquela sensação de que alguma coisa foi soprada no nosso ouvido, isso existe mesmo. Não é da nossa cabeça. Não é, muitas vezes assim, bem que eu pensei de não ir lá ver o que aconteceu. São os bons espíritos que nos sopram, né? Nos dão boas intuições. Então, mas antes da gente falar do pressentimento em si, né? Das intuições que a gente tem, eu acho que é importante a gente saber um pouquinho assim de quanto os espíritos influenciam nas nossas vidas, quanto eles estão nos vendo e penetrando entre nós e nos enviando coisas, né? Será que nós vivemos por nossa conta e risco aqui, ou será que nós estamos constantemente sendo influenciados por eles, né? Então eu acho importante assim começar esse estudo que a gente vai fazer hoje. São 11 questões. Esse capítulo é um capítulo bem extenso, para quem quiser ler mais depois. É um capítulo que vale a pena ser lido, de um livro que vale a pena a gente ter em casa, que eu indico para vocês, assim, tenham o Livro dos Espíritos em casa. São 1019 perguntas e respostas. É um livro baratinho, que a Gilmara me disse quarta-feira que custa R$25. E eu digo para vocês, é um livro para a vida. É um livro que, se vocês lerem uma pergunta por dia, em menos de 3 anos, vocês conseguem ler o livro inteiro e vocês estão letrados em plano físico e plano espiritual. Não precisa ler tanta obra para a gente compreender. Lendo aqui, a gente vai conseguir entender muitas coisas. E claro, quem quiser ir mais a fundo, leitura sempre é muito boa, né? Mas então, fica a dica.
Leiam o Livro dos Espíritos. Então, a primeira pergunta: penetrabilidade dos espíritos em nosso pensamento. Pergunta 4, 5, 6. Os espíritos veem tudo o que nós fazemos? Podem ver, uma vez que estáis continuamente cercados por eles. Mas cada um só vê as coisas para as quais dirige a sua atenção. Das que lhes são indiferentes, eles não se ocupam. Então essa é uma informação que precisa ser devidamente compreendida, né? Os espíritos não estão o tempo todo à nossa volta olhando tudo que nós fazemos, né? Mas volta e meia eles estão assim, quando a gente está muito angustiado, quando a gente está com problema, às vezes quando a gente está indo por um caminho errado, aqueles espíritos que gostam de nós, aqueles espíritos que muitas vezes ajudaram na preparação da nossa vinda para cá, eles vêm nos ver, eles querem saber como é que a gente está lidando com aquela situação, numa situação de doença, mas até na nossa situação diária dentro de casa, né? Muitas vezes o espírito vai embora e tem desarmonia na família, tem desarmonia no lar, ele volta para saber como é que estão lidando com aquilo. Então, assim, eles nos veem o tempo todo, né? Eles estão conosco o tempo todo, mas daquilo que eles se interessam. Um filho que parte para o plano espiritual e deixa a mãe, ele não vai querer saber como a mãe está? Vai, né? Uma mãe, quando parte para o plano espiritual, o pai, alguém que gosta muito da gente, não vai querer saber como a gente está? Eles vêm nos visitar, eles vêm estabelecer contato conosco, né? Então, assim, eles veem tudo o que fazemos desde que interessa a eles. Então, se interessa a eles, eles vêm. Senão, eles vão tocando a vida deles do outro lado. Eles vão evoluindo do lado de lá e a gente vai evoluindo do lado de cá, né? E se tem alguém que tem medo, receio, que quando passa em frente à câmera, agora que tudo tem câmera, né? Então tem gente que passa, tem gente que não gosta, diz assim, parece que eu estou constantemente sendo vigiado. Mas foi assim desde que nós nascemos, em todas as nossas encarnações. Nós somos sim vigiados pela espiritualidade, tanto para o bem quanto para o mal. A espiritualidade nos vigia tanto para o bem quanto para o mal. Então isso é uma coisa normal, né? Já que para nós espíritas não existe morte, né? Nós só desencarnamos, deixamos o nosso corpo de carne e vamos viver em outro lugar. E quando uma pessoa muda de cidade, ela quer saber daqueles que deixaram, do que ela deixou, dos amigos, dos amores, das pessoas que lhes eram queridas, ela sempre pede notícias, né? Liga, manda mensagem. Então, com os espíritos não é diferente. Aí nós seguimos então para a questão 457. Os espíritos podem conhecer nossos mais secretos pensamentos? Agora a gente já não está mais falando só deles nos ver. Agora a gente já está falando de nos ver para dentro, de nos conhecer para dentro, né? Os espíritos podem então conhecer nossos mais secretos pensamentos? Muitas vezes eles sabem o que gostarias de esconder de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos lhes podem ser escondidos. Então a gente aí o bicho pegou, né? E quando a gente passar daqui para o lado de lá, que a gente não tiver mais o nosso corpo físico, que a gente não tiver mais a nossa carinha de pau envernizada, que a gente anda mostrando aí para a sociedade, a gente vai chegar lá do lado de lá sendo exatamente quem a gente é. Lá, eu não vou dizer assim, mas eu sou boazinha. Você não é boazinha. A gente vê que você tem um desejo ruim no teu coração. A gente vê que você tem pensamento de prejudicar aquele teu irmão lá longe, lá da tua terceira encarnação para trás. Você ainda nutre ódio por ele. Então a gente não é bonzinho de todo. E é isso que a gente vai apresentar do outro lado. Então, por isso que a gente já vai desde agora, por isso que Jesus nos diz, orai e vigiai. Orai para que o mal não se aproxime de ti, vigiai para que o mal não se aproxime de ti, vigiai os teus pensamentos, os teus atos, as tuas ações,
Porque quando a gente chegar lá do outro lado, claro que certo que vamos passar umas vergonhas, né? Mas que não seja uma vergonha tão grande. Seja umas vergonhas assim de dizer, tá, mas tu sabe, tu viveu na terra, tu sabe que é assim, né? Porque nós não somos perfeitos ainda, né? Nós estamos engatinhando, nós somos criancinhas ainda, engatinhando para sermos cada vez melhores. Mas então nós que já estamos sabendo que Jesus disse orai e vigiai, que nós possamos praticar o orai e vigiai na nossa vida. É difícil? É muito difícil. Para todos nós. Para todos nós. Porque muitas vezes quando a gente entra na doutrina espírita, muita gente que entra na doutrina espírita diz, agora eu vou ser perfeito. E aí ele não consegue ser perfeito e ele se frustra e ele não fica na doutrina espírita porque ele pensa que ele já precisaria ser perfeito para estar na doutrina espírita. Não. Aqui é uma doutrina cheia de gente imperfeita. A doutrina é perfeita. A doutrina é linda. Agora nós que estamos aqui trabalhando por ela, a gente ainda tem muito que aprender. A gente tem muito a se melhorar. Igual qualquer um que anda aí na rua. Por isso que a gente não pode apontar o dedo para ninguém, né? Então, assim, a gente tem que vigiar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, porque isso tudo é, a gente vai ver mais a seguir ali, tudo é sintonia, né? Aquele ditado, então, que a minha vida é um livro aberto, eu não escondo nada de ninguém, a minha vida é um livro aberto, a gente sabe que é mentira perante os terrenos aqui, perante os encarnados, né? Mas o nosso livro da vida é aberto para a espiritualidade. E isso não tem como a gente querer virar a página, como a gente querer apagar, porque não. Para a espiritualidade, realmente, a nossa vida é um livro aberto. Vamos então para 459. Então, como vocês viram, eles podem nos ver e eles podem saber até o que a gente pensa. Inclusive até aquilo que a gente nem gostaria de pensar, aquilo que a gente gostaria de deixar escondido de nós mesmos, né? Influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos. Influência. Os espíritos influem em nossos pensamentos e ações muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que muitas vezes são eles que vos dirigem. Agora ficou mais pesado ainda, né? Como assim os espíritos me dirigem? Dirigem muito. Tanto é que no nosso planejamento reencarnatório, desde que a gente reencarna aqui na Terra, a gente vem com um anjo guardião, um guia espiritual, um mentor, o nome que cada um queira dar para o seu, né? Para a gente não vir sozinho, para ele nos acompanhar. Deus é tão bom que ele dá esse espírito para vir conosco. Ele financia a nossa vida e diz assim, não, eu vou lá, eu vou ajudar a Rosane, mesmo sabendo que a Rosane não vai dar conta de tudo isso que ela planejou, mas eu vou lá ajudar ela. Ou às vezes ele vai dizer, eu vou de novo ajudar a Rosane, porque lá atrás eu não consegui ajudar ela a cumprir tudo que ela tinha feito aqui, agora eu vou para ver se ela vai conseguir cumprir, né? Então eles influenciam o tempo todo, eles nos influenciam o tempo todo. Muitas vezes a gente não tem um pensamento e diz, nossa, nunca pensei em pensar isso, né? Pode ser um pensamento bom e até um pensamento ruim às vezes. Às vezes a gente pensa coisas e diz assim, nossa, nunca pensei que fosse capaz de pensar isso. Às vezes eu estou aqui dando palestra e sai uma frase linda que eu nunca pensei naquela frase. Alguém que vem aqui e coloca essa frase na minha cabeça, que é uma frase que seria boa para vocês escutar. E teve uma vez que eu falei uma frase assim, enquanto eu falava a frase, eu pensava junto assim, pensava, nossa, essa frase não é minha. Porque eu nunca pensei nisso. Tipo assim, veio para vocês, mas veio também para mim. Porque talvez fosse mais para mim do que para vocês. Então, assim, a gente é influenciado o tempo todo. E aí, então, gente, 460. Temos pensamentos que nos são próprios e outros que nos são sugeridos. É isso que eu falei, né? Vossa alma é um espírito que pensa. Não deixeis de considerar que vários pensamentos vos ocorrem ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto. E que muitas vezes eles são contraditórios entre si. Pois bem,
neles há sempre um pouco de vós e um pouco de nós, os espíritos. É isso que vos deixa na incerteza, pois tendes em vós duas ideias que se entrechocam. Então, o que é? É aquele desenho animado, aquela caricaturazinha, né? De um ladinho do ombro tem o capetinho e do outro lado tem um anjinho e cada um sopra uma coisa, né? E a gente não sabe se houve esse pensamento ou se houve esse, a gente não sabe qual é o melhor. E a gente tem isso. Quantas dúvidas a gente tem? Muitas vezes vem um bom espírito e coloca, sopra no Nestor, vou soprar no Nestor se ele tiver autorização, né? Vou soprar no ouvido do Nestor uma ideia boa. Daí o Nestor fica pensando assim, ai, mas será que essa ideia vai ser, é tão boa que tipo assim, a vida do Nestor vai lá pra frente, né? E aí o Nestor fica pensando, ah, mas será que é minha, será que não é, né? Será que vou, será que não vou? Do mesmo jeito com os espíritos trevosos. Esses irmãozinhos que não conseguem subir, que desencarnam e são ainda muito presos na matéria e ficam aqui, nos jogando coisas nos ouvidos às vezes, né? Muitas vezes tentando prejudicar, porque estão muito apegados na matéria, não conseguem subir, não conseguem ascender aos planos espirituais mais altos. Aí ficam aqui, principalmente naqueles por quais eles tinham antipatia, naqueles por quais eles tinham as picuinhas, né? Então, acertemos o passo com nossos irmãos, enquanto nós estamos trilhando aqui no mesmo caminho. Porque um dos dois pode desencarnar e ficar aqui obsediando o outro, tentando prejudicar o outro. Cuidemos da nossa bagagem espiritual, aquilo que eu falei lá no começo, daquilo que nós vamos levar, né? Aí então, gente, depois, seguindo aqui, então, os desencarnados estão à nossa volta, eles exercem um nível de influência muito importante sobre nós, porque tem gente que diz assim, ah, em mim nada pega, às vezes pega. Quando a gente baixa a guarda, alguma coisa pega. E aí, tá ruim, dói estômago, dói cabeça, tem mal-estar, não consegue levantar da cama de manhã, tô cansado, vou no médico, não acha nada, aí tem que correr para casa espírita. Vem para casa espírita tratar. Só que também não adianta vir para casa espírita tomar os 3 passos e agora tô bom. E esquecer que existe a casa espírita. Continuem vindo. Porque o que eu tô fazendo aqui, falando aqui para vocês, dando a palestra, é o trabalho mais inferior, pode-se dizer assim, que tem enquanto tudo que está acontecendo aqui para vocês agora. O meu trabalho de vir aqui, de preparar a palestra, de vir aqui falar para vocês, é isso aqui. É um grãozinho de areia, perto do que a espiritualidade está fazendo nos corpos e nos espíritos de vocês, indo nas casas de vocês, preparando reuniões noturnas para o problema de cada um ser resolvido. Então, tem gente que diz assim, ah, eu não vou na casa espírita, mas eu assisto a palestra pelo Facebook, assisto em casa, assisto depois. Ótimo, assista em casa. Mas quem está assistindo em casa está só assistindo a palestra. Tudo que está preparado aqui, que foi preparado nesse ambiente, que é preparado em todos os ambientes, seja na casa espírita, seja na igreja católica, nos templos evangélicos, budistas, no candomblé, na umbanda, tudo que é preparado é em benefício à pessoa. É aqui dentro que estão concentrados os fluidos que cada um de nós precisamos. Então, venham à casa espírita, não deixem de vir. Querem assistir palestra em casa? Assistam, mas venham para a casa espírita. É muito importante a nossa vinda na casa espírita, para tirar o que a gente tem de ruim, para colocar coisas boas. Porque se lá fora, se lá em casa, eles estão o tempo todo nos observando, nos guiando, imagina aqui dentro, quanta coisa boa acontece, coisas boas acontecem aqui. Então, não deixem de vir para a casa espírita. Venham na quarta, venham no sábado, mas venham. Se não pode vir toda semana, vem quando pode, mas faz o esforço, porque a espiritualidade trevosa que anda aí, arruma os melhores programas para sábado às 4 da tarde e para quarta às 8 da noite, podem ter certeza. Então, assim, lutem para vocês virem para a casa espírita, que é a disciplina de vir aqui, de trazer a água para ser fluidificada, que é remédio para o corpo, é remédio para o espírito, que traz a aguinha, deixa ali atrás, leva para casa, vai tomando durante a semana. É remédio, é fluido.
isso tudo vai fazendo bem para nós. Voltemos então agora, sem esquecer do orar e vigiar, né? Porque tudo se baseia na sintonia. Se eu estou com pensamentos bons, se eu estou com sentimentos bons, se aquele meu amigo lá do trabalho, meu colega de trabalho me ofende, deixa ele com a ofensa dele. Se eu me sinto ofendido, faz uma prece, pega o teu copinho d'água ali, chama o teu anjo, chama o teu mentor, tu não precisa nem sair do teu ambiente ali. Fluidifica essa água para mim me acalmar, fluidifica essa água para mim não reagir, né? Porque tudo é vibração, tudo é sintonia. Agora, se ele está com raiva e eu já ficar com raiva também, o que eu vou atrair para perto de mim? Que tipo de espírito, de companhia espiritual eu vou atrair até mim? Companhia trevosa, né? Companhia trevosa. Se o Gilmar não sente ódio no coração dele, não adianta vir um espírito e dizer assim, eu vou meter ódio no coração, do Gilmar. Não vai. Se o Gilmar estiver orando, vigiando, vibrando amor, e dizendo no meu coração, eu quero que exista amor, não tem espírito ruim que venha e consiga botar ódio no coração do Gilmar. Agora, se ele já tiver com um pouco de ódio no coração, e aí vem um espírito trevoso, e botar mais um pouquinho de ódio ali, dar um gás no ódio dele, juntos eles vão trabalhar muito bem. Então, gente, não vamos nos vincular, só que assim, do mesmo jeito que se vincula aqui na Terra, se vincula do lado de lá. É bem pior. Quando a gente desencarna, a gente é automaticamente atraído para as regiões onde vivem espíritos que pensam e sentem como nós. Então, cuidemos do que a gente está pensando e sentindo. Vamos fazer um balancinho assim. Cada um de vocês agora pense. O que eu estou vibrando? Porque é nessa vibração que surge a oportunidade dos espíritos nos influenciar. Cada um responda dentro da sua cabeça agora. Eu estou vibrando alegria ou estou vibrando depressão? Eu estou vibrando amor ou ódio? Eu estou vibrando gratidão ou eu estou só reclamando da escassez de algo que me falta? Eu estou tendo bom ânimo ou eu ando muito desanimado? Eu estou tendo positividade ou negatividade? Eu ando pensando mais em fazer o bem ou em interações no mal? Então, pelas nossas respostas agora, a gente já sabe que tipo de espíritos, que tipo de vibrações a gente está atraindo para próximo da gente, né? E sendo a sintonia a base de tudo, o que eu estou atraindo para próximo de mim? A gente costuma dizer assim, diz-me com quem andas que te direi quem és, né? Na doutrina espírita a gente pode dizer assim, diz-me o que pensas e o que sentes que te direi quem são tuas companhias espirituais. E isso vocês não precisam dizer para mim. Cada um de nós pode deitar na cama de noite e pensar assim, hoje eu fui mais grato ou eu só pensei no que me falta? Hoje eu pensei mais em coisa boa ou pensei mais em coisa ruim? E aí a gente vai limpando esse tipo de pensamento. Acorda de manhã e já diz, Jesus, não permita que hoje eu tenha pensamentos ruins. Não permita que o mal chegue perto de mim. Eu quero vibrar no bem, me ajuda a vibrar no bem. E aí a espiritualidade maior vem e influencia a gente, né? Mas a espiritualidade maior também não pode fazer tudo pela gente. Porque a gente já está caminhando há longos milênios aqui pela Terra e tem muita coisa que a gente já consegue, vamos dizer assim, decidir sozinho, né? Tem muitas coisas que são escolhas nossas. Então, assim, a espiritualidade, principalmente a espiritualidade elevada, a boa espiritualidade, ela deixa que o nosso livre-arbítrio faça as nossas escolhas. Enquanto que a espiritualidade trevosa vem e diz assim, Gustavo, vai lá cutucar aquele teu colega de trabalho porque isso e aquilo. Amanhã vem de novo, Gustavo, mas ele fala de ti, vai lá, cutuca ele, vai lá e cutuca ele. Não tem muitas vezes que a gente diz, parece que eu tô com uma ideia fixa de alguma coisa,
E às vezes não é de coisa boa essa ideia fixa. É o quê? É eles vindo todos os dias martelar na cabecinha da gente. Por quê? Porque a gente está abrindo sintonia. A gente está... O rádio... Acho que quem está aqui, todo mundo conheceu o rádio, né? Os mais novinhos só conheceram música via internet, né? Mas tipo assim, eu acho que nós somos todos do tempo do rádio, né? A gente ia lá e não era automático, assim, não era scan, que nem que se aperta um botãozinho e ele acha sozinho. Não, você tinha que ir com o botãozinho e voltar. Essa é a sintonia, é assim. E aí, quando pega ali, pã, pegou, fez a conexão, fica lindo, tanto para o bem quanto para o mal. Então, cuidem como é que vocês estão mexendo o botãozinho da sintonia de vocês. Então, aqui eu já vou emendar, antecipando um pouquinho ali, então, que os espíritos evoluídos, eles deixam a gente decidir muitas coisas sozinhas. Por exemplo, quando eu fui fazer o meu planejamento reencarnatório, alguém, né, foi fazer um planejamento reencarnatório, e lá no planejamento reencarnatório foi decidido então que a minha missão de vida, na profissão que eu iria escolher, eu saí de lá ainda meio em dúvida da profissão, mas eu queria muito ajudar pessoas. A minha meta, eu vou trabalhar ajudando pessoas. Só que aí na hora de escolher, vai ser eu que vou ter que escolher. Eles não me disseram que você vai ajudar as pessoas sendo médico. Muita gente vem de lá assim já, você vai ajudar as pessoas sendo professor. E outros vêm com o campo aberto. Você vai trabalhar ajudando pessoas. Aí, como que eu posso ajudar as pessoas? Eu posso ajudar as pessoas sendo médico, sendo professor, sendo psicólogo, sendo enfermeiro. Aí chega a hora de decidir isso, né? O que será que eu quero ser? Tem uns que já nascem brincando com os estetoscópios dos médicos ali, né? Já passam a vida assim, dizendo eu vou ser médico, e realmente, eles já têm, parece, desde pequena aptidão para aquilo. E esses outros chegam a hora de decidir. A boa espiritualidade sai e diz assim, agora, meu querido, é contigo. É você que vai decidir se você vai ser médico ou professor para ajudar as pessoas. Então, a espiritualidade nos deixa fazer isso. E muitas vezes, na corrente diária da nossa vida, também eles nos deixam fazer o que a gente quer. Porque a gente tem provas que a gente precisa passar sozinho, eles não podem ficar só soprando para nós e dizer assim, ai, vai por esse caminho, vai por aquele, agora por aquele. Não, porque a gente precisa aprender pela gente mesmo a passar pelas dificuldades e a vencer pela gente mesmo. É como, porque senão quando chega do lado de lá, ai, você cumpriu a tua missão, ai, cumpri. Pois é, e aí, o que você sabe disso? Ah, não sei muito, porque foi tudo o meu mentor que me ajudou. Como assim? Então, quer dizer, eu passei, mas eu passei empurrado. É tipo passar empurrado na escola, você passa, mas você não sabe o conteúdo. Aí acontece o quê? Volta e aprende de volta aquele conteúdo. Aí então, o que acontece? Os nossos anjos guardiões, os nossos mentores nos deixa decidir sozinho. Deixa ela passar por essa prova sozinha, deixa ela tomar a decisão dela sozinha, né? Então, os espíritos de luz nos permitem tudo isso e os espíritos trevosos são aqueles que botam ideia fixa e ruim na nossa cabeça, muitas vezes, né? Então, agora vamos para a questão 400 e... Já pulamos aqui um bom pouco. Vamos para a questão 522. Olhem como é comprido. Nós estávamos lá na 460, estamos na 522 e ainda é o mesmo capítulo. Entramos agora então no campo dos pressentimentos. Pressentimentos. Qual a visão do Espiritismo sobre os pressentimentos? Como eu já falei para vocês, não é coisa da nossa cabeça, é porque existe mesmo. Então, o pressentimento é sempre uma advertência do espírito protetor. O pressentimento é o conselho íntimo e oculto de um espírito que quer o vosso bem. Ele está também na intuição da escolha que se fez. É a voz do instinto. O espírito, antes de encarnar, tem conhecimento das principais fases da sua existência, ou seja, do gênero de provas com as quais se compromete. Quando estas têm um caráter saliente, ele conserva uma espécie de impressão em seu foro íntimo. E essa impressão, que é a voz do instinto, revela-se quando chega o momento, tornando-se pressentimento.
Então, o pressuposto do espiritismo é que a gente reencarna, né? Desencarna, reencarna, desencarna, reencarna. Meu filho diz nas cartas que ele psicografa que a gente encarna e desencarna para ser cada vez mais feliz. Essa é a nossa meta. Então, que a gente tenha isso em mente, assim. A gente não desencarna, ai, vai ser infeliz. Não. Meu filho desencarnou com 19 anos e ele disse que ele está muito feliz do lado de lá. Então, eu jamais penso assim, ai, podia estar aqui, se formando, fazendo carreira. Não. Meu coração fica bem tranquilo quando ele diz, estou muito feliz do lado de cá, seguindo a evolução, o processo evolutivo dele. Então, deixemos de pensar que o desencarne de um jovem é uma coisa assim, ai, foi tolhido da vida, roubaram dele um futuro maravilhoso. Não, gente, não é assim. Tudo está no planejamento de Deus. Tudo. Inclusive no nosso. Então, reencarnar é um dos fundamentos, né? E o Espiritismo não é a única corrente que acredita em reencarnação. Né? Tem muitas correntes que acreditam, muitas correntes espiritualistas, a maioria acredita. E lá no começo a Igreja Católica também acreditava. Mas depois eles trocaram lá um reino por umas mudanças, né? E aí eles tiraram a reencarnação do ar. Mas a verdade sempre vai prevalecer, né? E um dia eles vão retroagir. Então, assim, cada tradição explica de uma espécie. E cada morada do Pai na casa do Pai há muitas moradas. E nós encarnamos na Terra, evoluímos um pouco, depois vamos encarnar talvez num outro planeta, porque é um ledo engano nosso achar que nós estamos sozinhos nesse universo imenso que Deus criou. Não, nós não estamos sozinhos. Né? Então, nós estamos como que na pré-escola, vislumbrando ir para um ensino básico, depois o ensino médio, e quem sabe a gente chegar na universidade um dia, né? Lá bem pertinho de Deus. Então, o que o Espiritismo afirma e faz sentido? Antes de cada reencarnação, a gente vai lá para o planejamento reencarnatório que eu falei, né? E a gente planeja tudo o que vai acontecer. Tudo não, o que é importante. Vamos dizer assim, a gente faz um planejamento de voo e a gente tem lá a nossa caixa preta do avião, né? Com tudo que a gente vai passar de importante, as coordenadas do nosso voo enquanto a gente estiver aqui na Terra. Vocês já pensaram, quando eu fui fazer o meu planejamento reencarnatório, que lá no meu planejamento reencarnatório eu parecia assim, ó, né? Agora vai chegar a época que você vai ter que aprender sobre perda de entes queridos de forma mais consistente. Você vai entregar de volta o teu filho, ele vai ficar 19 anos contigo e aí você vai devolver ele. Assim, do dia para noite. Vocês já pensaram quanto eu devo ter esperneado para não querer isso? Vocês conseguem imaginar? Sandra, Eva, que estão aqui, quanto nós esperneamos para não querer isso no nosso planejamento. Mas não, a gente foi tutelado, a gente foi garantido pelos nossos anjos guardiães, pela espiritualidade boa, dizendo assim, podem aceitar que a gente vai amparar vocês. E nós não fomos amparadas, não somos amparadas até hoje. Então, eu vou falar, eu acho que eu já falei para vocês, o Júnior desencarnou no começo de dezembro. Que fala, é bem o tema do pressentimento ali. Quando vai chegando a época daquilo acontecer, aquilo aflora, o pressentimento aflora na gente. Júnior desencarnou em começo de dezembro, em agosto eu comecei a ter uma coisa ruim, assim, eu me lembro que era final do inverno, e eu comecei a ter uma coisa ruim em mim, assim, era como se uma coisa me sufocasse, sabe? A sensação que eu tinha, às vezes, era a sensação de quando a gente leva um susto, de estar com a carne trêmula, assim, o coração trêmulo, o telefone tocava, eu me assustava, a campainha batia, eu me assustava. Eu tinha dentro de mim que alguma coisa ruim ia acontecer. E às vezes eu pensava, será que eu estou doente? Às vezes eu olhava e pensava, será que é alguma coisa com o meu médico, com a Amanda? Mas eu sabia, tipo assim, os meus olhos, o meu sentimento me direcionava para o Júnior, assim. Vocês conseguem imaginar o que foram esses meses para mim?
Tanto que quando o Júnior desencarnou, ninguém precisou chegar para mim e dizer: aconteceu isso, isso, isso. Ninguém teve que me dizer. Quando me ligaram e disseram assim: Júnior, nós nos acidentamos, porque era uma menina que estava com ele no carro que me ligou. Ela disse: o Júnior está machucado? Eu disse: o Júnior não está machucado, o Júnior está morto. Porque eu não tinha o imediatismo que as mães têm de socorrer os filhos. Eu não tinha isso. O meu pressentimento já dizia que isso ia acontecer. E agora quando eu vou muito para as psicografias e tal, e quando eu vou, e aí a gente conhece muitas mães lá, né? A Sandra que vai também, a Eva que está começando na luta também, né? A gente conhece muitas mães que perdem os filhos. E a gente diz assim, e aí quando a gente vai adquirindo um grau de intimidade, vamos dizer assim, né? Aí a gente chega e diz assim: mas você nunca sentiu que ele ia? Todas dizem, desde pequeno. Eu sentia que não era para esse mundo, eu não vislumbrava ele realizando os sonhos que ele tinha. Porque coração, aquela história, né? Coração de mãe não se engana. Então por isso que eu digo assim, o sofrimento de uma mãe que perde um filho não começa ali. Parece que a gente já sofreu antes aquilo. Por quê? Porque está na reminiscência da gente, está gravado, estava lá no nosso planejamento e a gente vinha com isso, a gente tem isso marcado. E quando chega a época, isso aflora na gente. Outra questão de pressentimento: quantas vezes a gente está pronto para ir num lugar. Eu e o Domênico, uma vez nós estávamos de malinha pronta para ir para algum lugar e eu acordei de manhã e disse: ai, não sei, melhor não vamos. Daí ele disse: mas por que não? Eu disse: não sei. Eu disse: só uma coisa assim, que parece que perdi a vontade de ir e não quero mais ir. E nós não fomos, não aconteceu nada na estrada, não teve nenhum acidente, não teve nada. Mas por via das dúvidas ficamos em casa. Talvez fosse só um problema no carro, que fosse ter um atrapalho, coisa assim, né? Que estamos vivos até hoje, então não era a nossa hora, né? Se fosse a nossa hora, nós teríamos não ido viajar e alguma coisa teria acontecido em casa, que a gente vai ver ali depois. Então, é assim que as coisas funcionam. E quando foi de certo para fazer o meu planejamento reencarnatório, então chegaram lá e disseram assim: ó, a Rosane vai nascer mulher, do sexo feminino, a última filha de um lar harmonioso, depois de 5 irmãos homens vai nascer ela, menina, e aí então ela vai ter que ir para uma religião muito cedo, porque desde eu perdi meu pai com 16 anos, meu pai infartou e da noite para o dia eu não tinha mais meu pai. Então assim, a Rosane vai ter que ir já muito cedo para uma religião, para ter uma base, uma fé sólida. E eu era muito católica. Eu fui coroinha, eu fui anjinho de Nossa Senhora, eu ajudava na liturgia, eu ajudava a arrumar a igreja. E aí, graças a Deus, lá pelas tantas, mas no meu planejamento reencarnatório dizia assim também: numa determinada altura da vida, ela vai ter que começar a aprender um pouquinho de espiritismo, um pouquinho de vida do outro lado, porque senão ela não vai dar conta de suportar a partida do filho. E aquela história, eu lia sozinha, eu procurava saber alguma coisa, mas não vinha aqui, não ia em casas espíritas. Eu fui para a casa espírita 4 meses depois que o Júnior se encarnou. Mas eu já tinha a minha fé de que a vida não terminava. Né? Então, assim, já tinha a minha fé estabelecida, a minha crença estabelecida. Porque senão, eu vou dizer para vocês, eu não teria dado conta. E aí, então, nesse planejamento, nesse mapa de provas, nesse pressentimento, então, assim, prestem atenção muitas vezes nos pressentimentos que vocês têm. Vou abrir um negócio, é bom ou é ruim? O que vocês sentem lá no fundo do coração de vocês? Vamos falar daquele assunto da herança do pai. Como é que eu vou falar? Qual é a melhor forma? Estou com um pressentimento que não é hoje. Espera para amanhã. A gente tem isso dentro da gente. Peçam para que a espiritualidade boa venha. Quando vocês têm um problema para resolver, peçam que ela venha e ajude vocês. Que ela venha e ajuda. E muitas vezes a gente tem dúvida, aquele pensamento aqui do trevozinho, do branquinho. Peçam, antes de dormir, me ajuda a resolver essa noite. Eu preciso de tomar essa decisão. Faço ou não faço? Aí parece que a gente dorme e outro dia acorda. Ai, agora decidi por isso.
fomos ajudados durante a noite, né? Então, questão 523. Os pressentimentos e a voz do instinto têm sempre algo de vago na incerteza do que devemos fazer? Quando estás confuso, invoca o teu bom espírito ou pede ao mestre de todos nós, Deus, que te envie um dos seus mensageiros, um de nós. Isso que eu falei, né? Quando está na dúvida, chama. As advertências de nossos espíritos protetores têm como finalidade única a conduta moral ou também a conduta que se deve manter em relação aos assuntos da vida privada? Em relação a tudo, eles tentam fazer-vos viver o melhor possível, porém muitas vezes vós fechais os ouvidos às salutares advertências que vos tornais infelizes por vossa culpa. Então, muitas vezes eles nos ajudam, querem nos ajudar, mas a gente vai pela cabecinha da gente e não dá certo, né? Às vezes a gente até pensa, olha no espelho e pensa assim, Rosane, bem que não devia ter feito aquilo. Esse pensamento é do meu mentor, que vem pra mim e me dá um tapinha fluídico, e eu penso assim, vocês não pensam assim, às vezes, com o nome de vocês? Sabrina, ou assim, vai lá, Jennifer, vai dar certo. Vocês nunca pensam com o nome de vocês no pensamento? Eu penso várias vezes. E às vezes eu olho no espelho e digo, Rosane, tapinha fluídico em mim. E aí eu penso que o pensamento é meu, que eu que cheguei à conclusão sozinha de que aquilo não deu certo. É eles dizendo, viu, não me ouviu, deu errado. Então, gente, outra coisa. Vamos seguindo aqui, dando uma apuradinha. Como os espíritos têm essa grande influência, assim, como Kardec era um homem muito sábio, Kardec não era médium, Kardec era um professor muito letrado, muito inteligente, era cético, não acreditava em Deus. E aí começa então o fenômeno do espiritismo, que se apresentavam em clubes e salões na França, né, em Paris, e aí ele resolve ir pesquisar esses fenômenos. E aí então que ele começa a pesquisar e vem essa doutrina linda, mas isso é assunto para outra palestra. E aí vem essa doutrina linda. E aí Kardec fazia as perguntas através dos médiuns, e aí então ele faz uma pergunta assim, sobre as fatalidades, né, o que a gente chama de fatalidade. Até agora ele pode influenciar, vamos dizer assim, no desencarne, deve morrer, né? Ele sobe numa escada, a escada se quebra e o homem morre. Foram os espíritos que fizeram quebrar a escada para que se cumpra o destino desse homem? É bem verdade que os espíritos têm uma ação sobre a matéria, mas para a realização das leis da natureza e não para derrogá-las, fazendo surgir no momento preciso um acontecimento inesperado e contrário a essas leis. No exemplo que citas, a escada se quebra porque foi carcomida ou porque não era forte o bastante para suportar o peso do homem. Se o destino do homem fosse o de perecer dessa maneira, se o destino do homem fosse o de perecer desta maneira, os espíritos iriam inspirar-lhe a ideia de subir na escada que deveria quebrar-se com seu peso, e sua morte se daria por um efeito natural, sem a necessidade de um milagre para isso. Ou seja, quando esse homem foi subir na escada, aquela escada estava lá, podre. Eu passei lá pela escada, olhei e disse, eu não vou subir nessa escada está podre, vai quebrar. Mas tinha um senhor que estava destinado a morrer de uma morte, desencarnado, uma morte violenta. Naqueles dias, há o tempo de nascer e o tempo de morrer. Não existe uma hora exata, não vai ser às 14h53 do dia 3 de maio. Pode ser às 19 horas do dia 5 de maio, mas é por ali, vai ser naquela semana, essa é a tua semana. E aí a espiritualidade vai trabalhar da melhor forma para o teu gênero de morte, que já está lá no planejamento reencarnatório, se vai ser por doença, se vai ser morte violenta. O suicida não tem isso no planejamento, então o único que vai antes é o suicida. Mas não nos esqueçamos, os suicidas são nossos irmãos, portanto, os filhos de Deus, e que Deus não desampara nenhum dos seus filhos. E eles são, sim, amparados, muito amparados,
Então, assim, se não tivesse, no meu destino não estava subindo aquela escada e desencarnar. Eu enxerguei que aquela escada estava podre, estava carcomida de cupim. Mas aquele homem não. Então, era o gênero de morte daquele homem. O que a espiritualidade faz? Vai lá e coloca aquela intuição. Vai lá e sobe na escada, puxa o fio, vamos dizer assim, né? Sobe na escada. O que acontece? A escada quebra e o homem morre. Então, o que é? A espiritualidade tem efeito sobre o homem, mas não sobre a escada. A escada estava lá podre. O homem é que sim, a espiritualidade pode levar até lá, porque era o tempo dele. Então não tem essa de dizer assim, tivesse jogado fora essa escada. Não, ia ser de outra forma, ia ser violento de outra forma. Vocês lembram a morte mais idiota, vamos dizer assim, que teve o Gugu Liberato? Um homem da qualidade dele, com o dinheiro que ele tem, precisava subir num forro e olhar um ar-condicionado? Não precisava, né? Podia tratar qualquer um. Aí foi, vai lá tu, dá uma olhada, né? Aconteceu o quê? Era o tipo de morte que ele tinha escolhido para ele e era o tempo dele. Aí, não contente, Kardec segue e faz outra pergunta, então. Mais ou menos do mesmo jeito, mas ele muda a coisa. Tomemos outro exemplo, onde o estado natural da matéria não intervém, ou seja, sem a escada podre, sem um tropeço, sem um negócio assim, outra coisa. Onde o estado da matéria não intervém. Um homem deve morrer por um raio. Ele se refugia sobre uma árvore, o raio cai e ele morre. Os espíritos puderam provocar o raio conduzindo até ele? É de novo a mesma coisa, os espíritos respondem. O raio explodiu naquela árvore, naquele momento, porque estava nas leis da natureza. Ou seja, está chovendo, está dando relâmpago, a árvore é alta, é um ponto de atração para raio. Isso é fenômeno físico, é fenômeno da natureza. O raio explodiu naquela árvore, naquele momento, porque estava nas leis da natureza que assim fosse. Não foi conduzido àquela árvore porque o homem estava sobre ela, mas ao homem foi dada a inspiração para refugiar-se sobre a árvore que seria atingida, pois a árvore não deixaria de ser fulminada por haver ou não um homem sobre ela. Então, é assim, gente. O raio não caiu porque eu estava embaixo. Muitas vezes a gente diz assim, mas gente, quando acontece um negócio desse, né? Esses dias estava circulando aí no Instagram, 3 pessoas embaixo de uma árvore e o raio atinge a árvore, as 3 pessoas só vê cair. Aí você diz, mas gente, todo mundo sabe que quando está chovendo e dando raio, não vai para baixo da árvore. Como é que foram para baixo da árvore? Entenderam o que é? É os espíritos que sopram, vai lá, debaixo daquela árvore, porque os elementais já sabem que ali vai cair um raio. Então, assim, não é um raio que caiu porque o homem estava ali. O homem que foi levado até lá porque era o tempo dele de desencarnar. Era o tempo dele de deixar a terra e era o tipo de morte que estava no planejamento dele. Então, ninguém morre de forma errada. Ninguém. Tem vários tipos de morte, tem um monte de forma que a gente pode morrer, mas os tipos de morrer são de forma violenta, por doença, por suicídio, mais algum de novo? Esses 3, acho só, né? O acidente entra na morte violenta, por incêndio entra na morte violenta, o cair da escada entra na morte violenta. É esses, né? Esses 3 tipos. Então, você pode morrer de N formas, mas por esses 3 tipos. E aí, ainda não contente, Kardec faz mais uma pergunta. Um homem mal intencionado lança em alguém um projétil, um tiro, né? Que passa de raspão sem que ele seja atingido. Um espírito benfeitor pode tê-lo desviado? Se o indivíduo não deve ser atingido, o espírito benfeitor irá inspirar-lhe o pensamento de desviar-se, ou ainda poderá ofuscar a visão de seu inimigo de maneira a fazê-lo errar a mira, pois uma vez lançado, o projétil segue a linha que deve percorrer. Ou seja, não existe nenhuma criança que morre de bala perdida, sentadinha, brincando na porta de casa, morre por azar. Morre porque não era a hora. Ela, se foi essa a destinação dela, a bala estava certa. Quem morre de bala perdida não morre fora de hora. Morre no tempo certo.
Eu e o Domênico passamos por uma experiência. Quarta-feira ele estava na palestra para confirmar. Nós passamos por uma experiência dessa quando a gente morava em São Paulo. A gente estava caminhando no calçadão no domingo à tarde, perto de um cruzamento, e teve um assalto no cruzamento e saiu tiro. E a gente só sentiu, não sei dizer para vocês se passou 2 metros ou 30 centímetros, mas a gente sentiu o impacto e o zunido da bala passando. O Domênico só disse, é bala! E nós, ó. Então, assim, não era para nós aquela bala. E não era para ninguém, porque ninguém foi atingido por aquela bala. Então, gente, que nós possamos sair daqui hoje com a certeza de que nós somos constantemente vigiados, observados pelo plano espiritual. Eu não sei dizer para vocês se nós estamos mergulhados no plano espiritual ou se o plano espiritual está mergulhado em nós. Não sei quanto longe de nós está o plano espiritual, mas eu paro e penso assim que se eu estou aqui numa cama de hospital e eu desencarno, o meu espírito sai do corpo, e eu estou vendo o meu corpo ali, meu corpo está morto e eu estou viva do lado do meu corpo, eu já estou aonde? No plano espiritual, não é? Então o plano espiritual está do nosso ladinho, está aqui do nosso lado. Depois sim a gente vai para as colônias, vai para as moradas na casa do Pai, vai para o lugar para onde a gente está destinado a ir, para onde a gente for sintonizado aí, né? Mas nós estamos, de certa forma, interagindo o tempo todo com o plano espiritual. E o plano espiritual também interagindo conosco, tanto do lado bom quanto do lado mal. Então vamos cuidar do que a gente sente, vamos cuidar do que a gente pensa, vamos orar, vamos vigiar. E vamos sair daqui com a certeza de que ninguém desencarna antes da hora, que ninguém desencarna da forma que não merecia. Tudo está certo nos planos de Deus. Tudo está certo nos planos de Deus. As dores que a gente tem que passar, os sofrimentos, as alegrias, tudo. Nós já viemos com tudo previamente desenhado. Só resta a nós saber o que a gente vai fazer, de bom ou de ruim, com aquilo que está desenhado lá no nosso planejamento espiritual. Então, o ministro coloca uma musiquinha para nós agora. Quem quiser fechar os olhos, vamos manter essa vibração boa. Vamos agradecer a Jesus, a Mãe Maria, agradecer a Deus Pai por tudo de bom que nós recebemos aqui hoje, por tudo de bom que nós recebemos na nossa vida, pela saúde que temos. Agradecer por nós podermos estarmos aqui hoje, vindo com as nossas próprias pernas, enquanto tem tantos que gostariam de estar aqui, estão no fundo de uma cama, estão em clínicas de reabilitação, estão nos hospitais, nos seus lares, no fundo de uma cama. Que Jesus tenha piedade, derrame sobre esses que não podem estar aqui a sua luz, o seu amor, os seus fluidos vitais, para que eles melhorem, para que eles não sintam dores. Vamos pedir a Jesus também que olhe por aqueles que poderiam estar aqui e não estão. Vamos pedir a Jesus pelos nossos lares, para que haja harmonia, para que as nossas casas sejam limpas de qualquer influenciação espiritual negativa, que só coisas boas entrem no nosso lar. Imaginem agora a casa de vocês coberta por uma luz dourada imensa e as mãos de Jesus abençoando essa luz sobre a casa de vocês. Essa luz entra sobre todos os cômodos das casas de vocês, enche de luz a cozinha, a sala, os quartos de dormir, o entorno da casa, o pátio, a vizinhança, tudo está iluminado. Nesse momento, Jesus ilumina e abençoa todos aqueles que moram no meu coração. Pensem agora em quem vocês gostariam que Deus abençoasse.
Que Jesus abençoe a nossa cidade, o nosso estado, o nosso Brasil. Imaginem agora o nosso planeta Terra, aquela bola azul flutuando num espaço infinito, sendo iluminado todinho por uma luz que vem de muito longe e contorna todo o globo terrestre. Obrigado, Jesus, por nos enviar tanta luz. Obrigado, espiritualidade amiga, por hoje ter nos enviado a esta casa. Obrigado, Jesus, por mais uma oportunidade reencarnatória na Terra. Me ampara e me auxilia. Manda boas companhias para que eu possa seguir sempre pelos melhores caminhos. E caminha comigo, Jesus, para que eu possa cada vez mais chegar mais próximo de Ti. Que assim seja. Que assim seja. Vamos manter a calma e a serenidade agora, porque está bem tranquilo. Todo mundo gosta de tomar um passe bem bom, né? Então vamos manter essa serenidade que está aqui, que daí o passe lá dentro flui maravilhosamente bem. Lembrando que já vai ter coelhinho da Páscoa, que a Páscoa não é o coelhinho, a Páscoa tem um outro sentido, mas a nossa casa precisa, infelizmente nós precisamos de matéria ainda, né? Nós não conseguimos trabalhar só com o espiritual. Então, quem puder comprar a rifa, tem lá na secretaria para vender, tem com os trabalhadores. Quem puder, quem desejar comprar o número, R$5, primeiro e segundo prêmio. Quem quiser contribuir com a casa. E nós temos os cursos que estão começando também. Se alguém quiser desejar começar também, tem cursos nas terças, tem cursos nas quartas, é só se informarem no centro. Então ainda dá tempo de começar. Continuem bem harmonizadinhos assim, para ir para o passe, bem serenos. E quero dizer para vocês que é uma alegria nossa receber vocês aqui e que vocês se sintam sempre bem acolhidos, bem abraçados por nós sempre. Porque se a gente vem aqui, é por vocês. Então venham sempre. Que é uma alegria para nós receber vocês.